a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Muito bem, gente, um prazer, uma alegria, um privilégio poder estar com você aqui na Central TV, na net, em horários diversificados, né? Cada dia, as pessoas às vezes ficam meio desorientadas, né? Mas cada dia, para alcançar diferentes públicos, cada dia nós estamos com o programa de Bem com a Vida num horário diferente, seja de manhã, seja no almoço, seja de tarde, seja de noite, não é isso? A grade você vê aí embaixo, aí, correndo aí, né? Os dias da nossa programação, e nós estamos aqui para abençoar você. Né? A gente gosta muito da Central TV porque eu sou colecionador de cinema, provavelmente um dos 5 maiores do Brasil, para vocês terem uma ideia. Né? E essa praia aí eu conheço muito bem desde menino, não é isso? E aqui essa emissora me leva aos tempos de menino, com essas séries aí. Quem não viu e não gostou dos Waltons, por exemplo, né? E Viagem e tantas coisas mais, né? É maravilhoso, parabéns ao pessoal aqui da Central TV por essa programação que é necessária. Precisa botar uns Durango Kid aí, uns Rockland, qualquer coisa me procure que eu tenho quase 20 mil DVDs lá em casa, né? E só coisas antigas assim, afinal de contas. Mas vamos voltar para o meu assunto aqui. Estou aqui para falar do Evangelho, né? Se bem que, como eles abrem as portas para nós também abrimos as portas para o pessoal aqui da Central TV, né? Eu quero convidar você, esse mês de março, que eu profetizo, libero uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua família. Será o melhor março da sua vida até agora, até aqui. Deus abençoe você, seus projetos, seus planos, sua saúde, seu trabalho. Deus abra as portas, escancare as portas da bênção e da prosperidade para você e para a sua família. É o desejo do nosso coração. E o desejo do nosso coração é que você venha estar conosco, congregar conosco, adorar a Deus conosco aqui no Ecoville, em Campo Comprido, na Catedral Quadrangular. É facinho de chegar aqui, é muito fácil e é um lugar muito grande. Nós temos 10 mil metros de área, cabe centenas de carros fechados, guardados por empresa de segurança, não é? Com toda a segurança e tranquilidade para os seus filhos também, que nós temos as salas todas também, são dentro do complexo do templo. As crianças não saem, então elas vão para as 4, 5 salas enormes com professores, para que você assista o culto sossegado, participe, melhor dizendo, do culto sossegado, e enquanto isso lá fora, uma dezena de grandes salas para ensino, discipulado, escola bíblica, instituto teológico, universidade da família e 2 grandes capelas lindas, né? Onde, como por exemplo, sábado, nós temos 3 cultos simultâneos. Nós temos o culto dos adolescentes, o culto da juventude e aqui, na nave aqui com o pastor Rodrigo Amorim, meu filho, uma grande noite de cura divina e libertação no culto da vitória. E eu estou aqui, toda terça-feira, num culto poderoso de oração, igreja sempre lotada no nosso culto de oração, e os 2 cultos de domingo, às 9 da manhã e às 7h30 de noite. Inclusive nesse mês de março, dia 11, segundo domingo, a ministração da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, que nós convidamos você a vir estar conosco. E neste mês de março, que é o mês da Páscoa, do dia 24 ao dia 29, do sábado à quinta-feira, nós vamos ter uma cruzada com o pastor Daniel Albertoni, um grande avivalista quadrangular lá de São Paulo, que todo mundo ama, gosta de ouvir. O Danielzinho é uma figuraça, né? Então, 6 noites ele vai ministrar cura e libertação. Na sexta-feira santa, nós, com o teatro, com o coral, com o pessoal de coreografia, dessa coisarada toda, né? Nós vamos ter a cantata da Páscoa. E no sábado e no domingo, encerrando a semana da Páscoa, um cordeiro para cada família, o pastor Geraldo Denardi, um homem que roda o mundo em grandes concentrações de fé e que vai estar conosco nessas 2 noites, encerrando o mês, né, de março e encerrando a semana da Páscoa. Então você está convidado a vir estar conosco, escola bíblica, discipulados, universidade da família, instituto teológico, o que você precisar para conhecer a Deus mais de perto, nós temos aqui. E este mesmo trabalho nós temos em Campo Largo, com o pastor Almir de Paula e a minha filha, a pastora Ana Paula Amorim de Paula. Um grande salão, lotadésimo, eu acho que vão ter que mudar, porque não cabe mais tanta gente lá, graças a Deus, um grande ministério, não é isso?
E é no centro, na rua Joaquim Ribas de Andrade, esquina com a Clotário Portugal. Aí no centro de Campo Largo, Joaquim Ribas de Andrade, esquina com Clotário Portugal. Vocês vão amar e vão ser grandemente abençoados. E se você precisa de um docinho na sua boca, um melzinho na sua boca, para vir congregar conosco, vir conhecer a nossa igreja aqui em Campo Comprido, Ecoville, então participe de um culto conosco agora. Do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Trouxe Bíblia? Então abra lá em Malaquias. Deus aqui está dizendo mais ou menos assim para o seu povo: chega deste culto de faz de conta que vocês me oferecem. Chega de me oferecer ovelha manca, doente, pulguenta em sacrifício. Chega disso. Para os sacerdotes, chega de vocês enganarem o povo com falsas mensagens. Não à toa, 400 anos de silêncio. Peso, na verdade, essa palavra vamos traduzir melhor, né? Sentença da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor? Todavia, amei a Jacó e aborreci, ou seja, me aborreci com Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto, os chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, mas eu destruirei, e lhes chamarão termo da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Amém. Terça-feira nós pregamos aqui sobre Jacó, a sua determinação, o fato dele prevalecer em oração, e pregamos exatamente sobre esse assunto, prevalecendo em oração, não é isso? Que foi um texto 20 anos depois de Jacó ter saído da sua casa, onde se criou uma falsa tradução do seu nome Jacó. Jacó quer dizer suplantador, mas suplantador não quer dizer enganador, nem vigarista, nem nada disso. Até porque, como eu expliquei aqui, desde o começo, desde o nascimento, Jacó era o escolhido. Por acaso Esaú nasceu primeiro, mas nasceu primeiro exatamente comprovando que Jacó era o primeiro. O segundo ou terceiro, se fossem trigêmeos, o último gerado é que nasceria primeiro, e assim por consequência. O primeiro gerado é o último a nascer, evidentemente, a não ser que seja o único, afinal de contas. Então não tem contradição na palavra de Deus. E por quê? Esaú agiu como agiu, não dando a mínima importância. Ele até podia ter ficado com a primogenitura, porque ele receberia a bênção de Isaac, seu pai, que é uma bênção espetacular, extraordinária. Se você puder ler nas escrituras, né, lá pelos capítulos 25, 28 de Gênesis. Mas ele não
desprezou Deus, desprezou uma coisa importante, como muita gente tem desprezado a salvação, tem desprezado a prosperidade, tem desprezado o próprio Deus, apenas vindo na igreja, estando na igreja, mas se recusando a estar em Cristo, infelizmente. E por isso, assim como, porque ele lutou com Deus e prevaleceu, Deus mudou o seu nome para Israel. Se você não sabe, o nome de Esaú também foi mudado para Edom, que significa vermelho, porque ruivo ele era, não é isso? E Edom, infelizmente, se tornou uma maldição. Por quê? Porque renegou a Deus, desprezou a Deus, não é isso? Mas, como diz o texto aqui, né? Todavia, no entanto, apesar de, amei Jacó. É o que Deus diz aqui. Com isso eu quero dizer nessa manhã uma coisa para você. Ponha isso no seu espírito. Apesar de Jacó, Deus amou Jacó. Apesar de você, Deus sempre vai te amar. Deus não vai desistir de você. Você pode dar cabeçada, você pode andar aí pelos descaminhos, mas Deus não vai abrir mão de você. Por quê? Porque nós estamos na dispensação da graça, é diferente. O amor dele por você é determinado, é um amor assim, como o amor de pai e de mãe que tem filho problemático, é incansável. É um amor vencedor, que supera todas as mágoas, que supera todas as ingratidões, supera todas as traições, não é isso? É um amor que não depende de quem você é, nem como você se comporta. Ponha isso na sua cabeça, Deus ama você. E digo mais, o amor de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus por você não é porque você é bonito, não está em você, mas a causa está nele mesmo. E a vida de Jacó ilustra essa verdade de uma forma insofismável, extraordinária, maravilhosa. Deus amou Jacó, apesar de Jacó. Então, vejam vocês, primeiro ponto, Deus amou e escolheu Jacó antes de ele nascer. Eu tenho essa convicção na minha vida. Eu vivo, foi duro eu entender isso. Tive que, como você sabe, quase morrer, né, para entender isso, porque eu não queria saber desse negócio. Fui extremamente resistente a Jesus. Mesmo assim, Ele não desistiu de mim. Ele me amou até o fim. Eu estou aqui, vou estar lá para sempre com Ele. E diga eu também. O amor de Deus é insuperável. O amor de Deus por você não é causado por fatores externos, seus méritos, porque você é inteligente, sabe? Porque você faz sacrifício. Não, larga a mão disso. Deus amou, escolheu você de uma forma soberana. Ele é soberano, Ele é Yahvé, o grande eu sou. E entre outras coisas está escrito, João escreve, Deus é amor. Amém? E Deus disse a Rebeca, a mãe deles, né? O mais velho servirá o mais moço. O mais velho agora, no que diz respeito ao entendimento humano, coisa de segundos, afinal de contas, né? Deus disse que o seu amor por Jacó foi um amor assim, sem barreiras, incondicional. Foi um amor que supera todo e qualquer entendimento humano. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. É o texto aqui. Mas vocês dizem, em que é que o Senhor nos tem amado? Será mesmo que o Senhor nos amou? De que modo o Senhor nos amou? Ainda faz uma pergunta capciosa. Não foi Esaú irmão de Jacó? Ou seja, o Senhor ama Jacó e não ama Esaú? Qual é a tua, Deus? Israel é encardido, sempre foi, né? Por isso você vê tantas derrotas de um povo que nasceu para ser vitorioso. Aliás, quanta gente derrotada tendo nascido para ser vitorioso. Quanto crente derrotado nasceu para ser vitorioso, mas tomou o caminho de Esaú, infelizmente. Mas o Senhor diz, no entanto,
Eu amei Israel, eu amei Jacó, porém eu me aborreci com Esaú. Então, gente, nós vemos um profeta espetacular chamado Malaquias, que exerceu o seu ministério mais ou menos próximo da metade do quinto século antes de Cristo, 500 anos, por 450 anos mais ou menos antes de Cristo. Seu nome significa meu mensageiro. Anotei essas coisas para vocês aqui. E Malaquias foi de fato o último mensageiro de Deus no chamado Antigo Testamento. E ele foi levantado por Deus, gente, para denunciar, como eu disse, a corrupção do ministério, do sacerdócio, dos pastores de então, do sacerdócio levítico, e a forma relaxada, por outro lado, como o povo estava entregando seus dízimos e ofertas ao Senhor. Enquanto que os que antecederam Malaquias, que foram Ageu e Zacarias, é só você olhar aqui nas escrituras, né, foram levantados por Deus para impulsionar a reconstrução do templo, Malaquias foi levantado por Deus para denunciar a falta de reverência no templo, o comportamento errado, como muitos têm aqui nessa igreja. Vem para a igreja de chinelo de dedo, se não tiver sapato, tudo bem, eu posso entender. Mas vem de bermuda, vem com um bonezinho virado na cabeça, vem com camisa desse time ordinário que nós temos aqui no Paraná, principalmente o meu, né? Sabe, vem para a igreja assim, como se isso aqui fosse a casa da mãe Joana. No entanto, se eles fossem conversar com o governador, botavam um terno e gravata e até tomavam banho. Mas como é a igreja? Vai de qualquer jeito, vai sem banho, vai como se fosse para balada, afinal de contas. Só que Deus está vendo isso. O pastor, na sua paciência, porque não quer perder almas e tudo mais, né, dá um tempo, como deram para mim, eu entendo isso, mas com Deus é Jacó ou é Esaú, meu irmão. E depois a sentença é como começamos o texto aqui, a sentença da palavra do Senhor, o peso da palavra do Senhor, né? E então Deus não estava satisfeito com o culto oferecido a ele, muito menos com a infidelidade. É só ler o texto, eu li todo Malaquias, anotei um monte de coisa. Havia uma verdadeira prostituição no meio do povo. Ninguém respeitava o marido ou a esposa. O adultério comia solto entre os israelitas. Daí o profeta Malaquias iniciar a sua mensagem cobrando mais qualidade, inclusive na oferta ao Senhor, mais responsabilidade dos sacerdotes em instruir melhor o povo, e mais lealdade e fidelidade dentro do casamento, inclusive no verso 16 do capítulo 2, devendo com todas as forças o divórcio ser evitado. Deus nos escolheu em Cristo não por causa das minhas obras. Deus não escolheu você em Cristo por causa das tuas boas obras, mas para as boas obras, mudança de vida. Não porque éramos obedientes, mas nos escolheu para a obediência. Isso é uma coisa que eu tenho que botar na cabeça, que a única forma de provarmos a nossa fé é a obediência, e através da obediência nós atraímos tudo de bom para a nossa vida: saúde, prosperidade, vida conjugal, vida familiar, tudo, saúde mental, emocional, física, espiritual. Na obediência nós atraímos tudo, como foi o caso de Jacó. Na desobediência nós só atraímos maldição, como foi o caso de Esaú, infelizmente. É engraçado isso, né? Quanto mais você lê as escrituras, evidentemente, mas você é liberto da ignorância, você vai aprendendo, né? 20 anos depois, você vai ler o episódio lá no Val de Jaboque, como nós fizemos aqui terça-feira no culto de oração, e você vai perceber que, apesar dele ser filho de um patriarca, Isaac, apesar dele ter recebido a bênção da primogenitura, apesar dele ter feito um voto de dízimo, e por causa disso voltar 20 anos depois podre de rico, como se diz, tremendamente prosperado, a gente olha no capítulo 28 e a gente vê uma coisa: ele não era salvo. Ele não tinha tido, até aquele tempo, com toda a filharada que ele tinha, né,
e a fortuna que ele tinha, ele não tinha tido uma experiência com Deus. Deus abençoou Jacó, dando-lhe companhia, dando-lhe proteção, dando a ele uma prosperidade extraordinária, apesar, né, dele ter pago o preço. Ele semeou o engano em casa, o sogro dele enganou ele 10 vezes. Ele ralou esses primeiros 14 anos com o sogro dele, enrolando ele de tudo quanto foi jeito, mas não adiantou. Quando a gente está marcado para prosperar, não tem ladrão no mundo que acabe com a nossa fortuna, porque ela é dada por Deus, e Deus aguarda, afinal de contas, porque Ele é o dono do ouro e o dono da prata, né? Então, Deus abençoou Jacó de uma forma muito ampla, como quer abençoar você. Deus fez de Jacó um homem próspero. Deus deu a Jacó uma grande família. Deus deu a Jacó muitos bens, multiplicação sobrenatural de ovelhas que deixava o sogro dele maluco. E o sogro vinha e tentava enrolar de novo, e aí outro tipo de ovelha que ele criava se multiplicava grandemente. Deus estava cercando a vida de Jacó com bênçãos muito especiais, gente. Mas Jacó, como eu disse, ainda não tinha tido uma experiência real com Deus, ou seja, não era salvo. E da mesma forma, Deus tem abençoado a sua vida. Você pode reclamar, você pode resmungar, mas Deus tem te abençoado. Deus tem te sustentado. Deus tem guardado a sua vida. Ele nos tem guardado, Ele nos tem dado pão de cada dia. Ele nos tem dado família. Ah, o senhor não conhece a minha família, o senhor também não conhece a minha. Não existe família perfeita. Começa por você. Começa por mim. Não existe esse negócio. O importante é aquilo que eu sempre digo, em toda e qualquer circunstância familiar: eu só não quero perder, eu quero ganhar. Em termos de família, eu quero somar, eu não quero perder. Eu quero que venha a luz, não que morra, né? Eu quero segurar no colo, não enterrar, e assim por diante. Então, vou reclamar de Deus o quê? Deus tem sido muito bom para comigo. Deus tem sido bom para com você? É claro que sim. Nós não nos conhecemos, essa que é a grande verdade. Aqui ninguém se conhece, porque eu sou isso, é nada. Você não sabe o que você é de fato. Depende das circunstâncias, muitas vezes, né? Reações, esse tipo de coisa, né? Mas você já teve um encontro profundo com Deus? Isso que é o fundamental. Ah, mas pastor, no culto da igreja não deu. Mas não tem que ser no culto da igreja, é você e Deus. É no seu dia a dia, é no estudo da palavra, é no momento de oração, é no jejum, é você e Deus no seu quarto. Jacó estava sozinho no Val de Jaboque, quando ele foi salvo. Eu fui batizado no Espírito Santo, nunca vou esquecer disso, sozinho na sala, 1h da manhã, sozinho na sala, eu fui batizado no Espírito Santo. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então a relação é eu e ele, não é nós e ele. Nós é no sentido do culto que nós estamos lhe oferecendo, mas no que diz a relacionamento, a comunhão é eu e ele. Então eu volto a perguntar: você já teve um encontro profundo com Deus? Não é apenas membro da igreja, não é apenas batizado, mas é um homem, uma mulher com experiências com Deus. Olha o caso do Jó. Pô, eu não encontrei na minha vida até hoje, em lugar nenhum, um elogio mais extraordinário do que esse. Deus dizendo para o diabo: viu Jó? Homem temente, sério, honesto, gente boa, coxa branca. Não, aí já estragou tudo. Viu Jó? Viu, capeta? Viu Jó? Que cara ponta firme. No entanto, lá na frente, depois de testado, 9 meses depois que perdeu tudo, aquela coisa toda, ele confessa, né? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós não podemos nos conformar com uma vida superficial com Deus. Isso é muito perigoso, principalmente porque as coisas estão acontecendo, prenunciando o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus.
E coisas ainda outras vão acontecer. Se pressionados, até onde, como nossos irmãos na África, nos países muçulmanos e tudo mais, até onde vamos resistir e morrer por nossa fé, como na igreja primitiva? Então temos que fazer esse tipo de análise, né? Passaram-se 20 anos, até que Jacó teve um encontro pessoal com Deus ali em Peniel. E só então ele diz que a sua alma foi salva. Por quê? Não apenas isso. Ele até tinha riqueza, tinha família, mas não tinha o que ele mais queria. Ele queria estar com seus pais. Ele queria estar com seu irmão. Ele queria voltar para sua terra. Não bastava dinheiro, não bastava bens, como de fato não basta. Não é isso? Faltava na vida dele, então, um verdadeiro encontro com Deus para a concretização do plano total de Deus para com a sua vida, em particular. Isso é o que me falta, isso é o que te falta, talvez, né? Um encontro real com Deus, para que então o plano dele para com a minha vida, para com a tua vida, se concretize em toda a sua magnitude. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus não te chamou para você viver uma vida medíocre. Não, porque não é isso que a Bíblia promete. Quando Jesus fala, eu vim para trazer vida e vida. Agora eu pergunto, a vida que você vive é uma vida com abundância? E não pense só em dinheiro. Vida plena, alegre, de conformação, mas conformação acreditando que o dia de amanhã sempre será melhor no Senhor, como ensinou Paulo, não é? Faltava uma coisa: aliançar-se com Deus. Faltava isso aqui, uma aliança com Deus, que é uma coisa que há 3 semanas, hoje é a terceira, nós estamos fazendo em outros sentidos, e os testemunhos estão se multiplicando. Maravilha das maravilhas, né? E ali, a partir dali, tudo começou a se encaixar na vida de Jacó, que agora era Israel. O que está faltando na minha vida? O que está faltando na sua vida? Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o